Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje vamos falar um assunto muito polêmico no Brasil, que é a escravidão no Brasil, né? Vamos hoje saber nesse vídeo a origem disso tudo. Nós vamos saber o que aconteceu, a história disso, como houve início, né? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que esse vídeo é um podcast, ou seja, você não precisa ver nada na tela, não vai precisar nada acontecer na tela. E você pode ouvir tranquilamente, ok? Então, eu espero que vocês gostem do meu vídeo, da minha edição, e é isso, obrigado por assistirem. Os historiadores eles apontavam várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias, né? Portugal ela tinha uma população pequena de cerca de 2 milhões de pessoas e não tinha condições de dispersar parte dos seus habitantes, né? Para a sua colônia americana, para suprir os braços que faltavam, os colonizadores eles usavam escravidão, que já era praticada na África e no mundo árabe, né? O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuários, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente. Por isso, o tráfico negreiro ele representou um ótimo negócio para a Europa, né? E movimentava grandes capitais nos três continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, eles se tornaram escravidão um negócio lucrativo, né? E superlotaram os porões de seus navios com negros africanos, para serem vendidos nos portos brasileiros em toda a América. Já as pessoas escravizadas elas não ganhavam nada. Ao contrário, elas só perdiam, pois passavam a ser propriedade de outra pessoa. Este contingente produziu toda a riqueza no Brasil, desde o plantio de cana-de-açúcar, colheita, transformação de caldo de cana, construção de casas e senhores de engenho, igrejas e tudo isso era feito por cativos, né? Agora vamos falar um pouco sobre a escravidão indígena no Brasil colonial. No início do processo de colonização no Brasil, empregou-se a mão de obra indígena. Os índios eles eram capturados por meio de expedições como as bandeiras ou obtidos como espólio das guerras interrebiais. Os portugueses eles estabeleciam alianças com as tribos e, em troca, eles conseguiam a mão de obra escrava indígena. Por muito tempo, nas escolas brasileiras se ensinou que o índio não se via como escravo, por ser muito preguiçoso, e por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII. E, portanto, o argumento não tem sentido. O que aconteceu é que a escravidão dos africanos era muito mais lucrativa do que a escravidão indígenas. E por esta razão, os europeus preferiam investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a escravização de indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo os jesuítas, que protegiam aldeias inteiras em suas reduções. Agora, vamos falar os tipos de escravidão no Brasil. No caso dos portugueses, os negros africanos eles eram trazidos de suas colônias na África para serem utilizados principalmente na agricultura e na mineração. Desempenhavam também vários serviços domésticos ou urbanos. Nas cidades haviam chamados escravos de ganhos, utilizados nas tarefas do ramo comercial ou de serviços. Normalmente, eles vendiam produtos manufaturados, quitutes ou carregavam água ou auxiliavam a administração de pequenos comércios. Agora, vamos falar sobre as condições da escravidão. As condições da escravidão no Brasil eram as piores possíveis, e a vida útil de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. Após sua captura na África, os seres humanos escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros, onde muitos morriam antes de chegar ao destino. Depois de vendidos, passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando as senzalas. Normalmente, tratava-se de locais escuros, úmidos ou com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas. Errar não era permitido e poderia ser punível com castigos dolorosos. Era proibido de professar sua fé ou de realizar suas festas e rituais, tendo que fazer isso às escondidas. Afinal, a maioria das pessoas escravizadas elas vinham da África, já batizadas, e era suposto que abraçassem a religião católica. Daí surge o sincretismo que verificamos no candomblé, praticado no Brasil. As mulheres negras eram exploradas sexualmente e usadas como mãos de obra para trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras, etc.
Não era incomum que as mulheres escravizadas reconhecessem o aborto para impedir que seus filhos não tivessem a mesma sorte. Quando fugiam, os capitães do mato perseguiam as pessoas escravizadas. A obtenção da liberdade só era possível quando escavavam por quilombos ou quando conseguiam comprar carta de alforria. Agora, vamos falar sobre a escravidão e formas de resistência. As revoltas nas fazendas elas não eram raras no período colonial. Muitos grupos de escravos fugiam e formavam comunidades fortificadas e escondiam na mata chamada quilombos. E uma das mais significativas no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali podiam praticar sua cultura e exercer seus rituais religiosos. Agora vamos falar sobre a abolição da escravatura. Quando a sociedade europeia começou a adotar as ideias de liberalismo e iluminismo, a escravidão passou a ser seriamente questionada. Afinal, a privação de liberdade não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, quando a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias, substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara e as colônias inglesas não poderiam concorrer com os baixos preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados. Isso iria igualar os preços da produção e, no futuro, os ex-escravos poderiam se tornar consumidores. Por isso, a Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill-Berden. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo, pois permitiu que seus navios abordassem navios negreiros de qualquer nacionalidade. Importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico foi oficialmente abolido em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, em 1881, a Lei de Ventre Livre garantiu a liberdade dos filhos dos escravos, e em 1889 teve início a campanha abolicionista liderada por intelectuais e políticos. Mais adiante, a Lei dos Sexagenários garantiu a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. E por último, vamos falar sobre a Lei Áurea. A abolição da escravidão no país foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussões em torno de várias questões, porém a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a tese de que os donos dos escravos não receberam nenhuma composição financeira. Isso retira o apoio dos latifundiários escravistas que davam apoio à monarquia. Quando surge o golpe republicano, os grandes proprietários de terra sustentam um novo regime. Libertos em qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação. E aqui finalizamos o nosso trabalho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e obrigado por assistirem. Até a próxima.